Você sabia que o maior mal do brasileiro é não ler e não conhecer a história deste país? Em seguida vem a preguiça que o brasileiro tem de ler, além dos analfabetos funcionais, que sabem ler, mas não têm a capacidade de interpretar. O povo se leva por meia dúzia de intelectuais cheios de grana que só visam benefício próprio. Fatos sobre 5 generais presidentes que o seu professor de história nunca lhe falou. Fato 1. Quando Castelo Branco morreu num desastre de avião, verificaram os herdeiros que seu patrimônio limitava-se a um apartamento em Ipanema e umas poucas ações de empresas públicas e privadas. Fato 2. Costa e Silva, acometido por um derrame cerebral, recebeu de favor o privilégio de permanecer até o desenlace no Palácio das Laranjeiras, deixando para a viúva a pensão de marechal e um apartamento em construção em Copacabana. Fato 3. Garrasta Azul Médici dispunha, como herança de família, de uma fazenda de gado em Bagé, mas quando adoeceu precisou ser tratado no Hospital da Aeronáutica, no Galeão. Fato 4. Ernesto Geisel, antes de assumir a presidência da República, comprou o sítio dos Cinamonos, em Teresópolis, que a filha vendeu para poder manter-se no apartamento de 3 quartos e sala no Rio. Fato 5. João Figueiredo, depois de deixar o poder, não aguentou as despesas do sítio do Dragão, em Petrópolis, vendendo primeiro os cavalos e depois a propriedade. Sua viúva, recentemente falecida, deixou um apartamento em São Conrado, que os filhos agora colocam à venda, ao que parece em estado de lamentável conservação. Observação: foi operado no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro. Nenhum deles mandou fazer um filme pseudobiográfico pago com dinheiro público de autoexaltação e culto à própria personalidade. Nenhum deles usou dinheiro público para fazer um parque homenageando a própria mãe. Nenhum deles usou o Hospital Sírio-Libanês. Nenhum deles comprou avião de luxo no exterior. Nenhum deles enviou nosso dinheiro para ajudar outro país. Nenhum deles saiu de Brasília ao fim do mandato acompanhado por 11 caminhões lotados de toda espécie de móveis e objetos roubados. Nenhum deles exaltou a ignorância. Nenhum deles falava errado. Nenhum deles apareceu embriagado em público. Nenhum deles se mijou em público. Nenhum deles passou a apoiar notórios desonestos depois de tê-los chamado de ladrões. Todos eles possuíam um nível superior. Você sabe ler e entender o que leu? Então compartilhe com o máximo possível de amigos. Eles merecem saber disso, se ainda não sabiam. 6 milhões de reais é o valor que vai receber cada deputado que votar pela reforma da Previdência, que corta sua aposentadoria. Estão querendo tirar o WhatsApp do ar para que essa mensagem não viralize, até eles tomarem uma providência. Vamos viralizar. Mande para todos os seus contatos. Antes de defender a monarquia, pense que tudo deu certo naquela época porque o mundo inteiro dava certo. Hoje, a família real brasileira vive de laudêmio, que é o imposto cobrado indevidamente de cada proprietário de imóveis que se situam em terrenos ditos pertencentes à família real. Chega de corrupção. Faça você, eleitor, valer o seu voto. O político de hoje foi o cidadão de ontem. Seja você o político de amanhã. E então, pessoal, vocês ainda têm dúvida de que o Lula não queria fazer do Brasil um país comunista? Olhe ele aí, você vai ver ele afirmando que se não fossem os companheiros de Cuba,
os que mais deram apoio, eles não tinham realizado o que eles realizaram. Realizaram o quê? Eu pergunto, afinal de contas. Realizaram o rombo que eles realizaram no Brasil? Aí nesse vídeo ele está pondo as caras, porque sabe que os brasileiros só levam o tempo em ver novela. Em ver novelas, né? Então, ver novelas, filmes de ação, filmes de pornografia, e esquece as demais coisas importantes para que a gente saiba, pelo menos o dia em que você vai votar, em que você vota. Se não tem candidato, não vota, camarada. Não vota. Se todos são corruptos, não vota. Então, pessoal, o Lula afirmando que teve o maior apoio de quem? De Cuba. Quando Cuba é que está precisando do apoio de todo mundo, mas não tem, porque é um país que se fecha, é um país comunista. Todo país comunista se fecha, pessoal, para o mundo. Eles não deixam o pessoal deles saírem para lugar nenhum fora do seu país. É proibido. Se sair e for pego, é morto. E assim que é o comunismo, pessoal, mais uma vez afirmo, se o Brasil se tornasse comunista em 64, que foi a luta também dos militares para que isso não acontecesse, você não podia sair do Brasil para lugar nenhum, pessoal. Isso, suas propriedades seriam tomadas e você vivia de comer aquelas migalhas que o governo dá. Você tem dúvida? Pergunte ao povo de Cuba. Liga para alguém, familiares seu que está em Cuba, que mora em Cuba, alguns brasileiros, que você vai ver e saber se não é isso. Você está reclamando que aqui no Brasil não tem hospital? Ligue para Cuba para você ver se a situação não é pior. Você vai ver milhares de vídeos falando aí que não tem hospital em Cuba. Tem médicos, mas não tem hospital. Porque o que lá mais se forma é médico. Por quê? Porque é uma maneira melhor de eles fazer dinheiro importando médico, principalmente para os países da América Latina e da América do Sul, né? Que estão envolvidos principalmente com o Brasil, aliados ao Brasil de Lula. O Brasil de Lula, para fazer do Brasil a central comunista das Américas do Sul e América Central. Então, pessoal, não tenha dúvida mais de que Lula queria fazer do Brasil um país comunista. E o comunismo é isso aí. Você vai ver ele afirmando no vídeo que eu vou pôr no vídeo. E aqueles discursos de Lula antes de chegar no poder, que ia ajudar ao aposentado, ia melhorar a aposentadoria do aposentado, dar aumento, né? Iria aposentar as pessoas no tempo certo, iria prender os corruptos. Cadê, pessoal? Ele fez tudo ao contrário. Está soltando os corruptos. Não deu aumento nenhum. Eu hoje já tenho tempo de sobra para estar aposentado. Cadê minha aposentadoria? Ah, mas é Michel Temer. Não, Michel Temer entrou há um ano e pouco atrás. Né, pessoal? Entrou um ano e pouco atrás. Né? O governo do PT passou 13 anos no poder. Cadê o aumento dos aposentados? Cadê o aumento dos trabalhadores industriais, que hoje a locomotiva da economia no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a indústria. Não é mais o café, não é mais o trigo, é a indústria agora. Então, cadê os aumentos que o senhor Lula disse que ia dar? Cadê os hospitais, os melhores hospitais do mundo, que o senhor Lula disse que ia fazer? Cadê os corruptos presos que ele disse que ia prender? Como que ele ia prender se ele era o que estava roubando mais do que todos os governos anteriores? Sendo que ele sabia que seria denunciado se ele denunciasse qualquer um outro partido. Então, o rombo foi feito e aí está. E eu quero ver para onde é que você vai agora, meu querido colega
brasileiro. As mentiras de Lula e o seu enorme desejo de levar o país para o comunismo. Por que para o comunismo? Porque levando para o comunismo ele tira tudo que é teu, ele fica numa boa. Pergunta se Fidel Castro algum dia passou fome lá em Cuba. Se a família Castro, que agora é Raul Castro que está no poder, Fidel Castro morreu, é Raul Castro que está no poder, se eles estão passando fome, não passa, pessoal. Ele está numa boa. Então, não existe essa. Ele puxou a farinha toda pro lado dele, tudo pro lado dele, roubou o que tinha de roubar e depois ainda diz que foi ajudado por Cuba, teve o apoio de Cuba para fazer o Brasil, esse rombo grande no Brasil. Vocês sabem por onde está o interesse de Lula levar dinheiro para as nações lá fora, os países lá fora? Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile não precisou do dinheiro do Brasil, pelo menos que eu saiba não. O Equador, por quê? Porque tudo era aliados de Lula. Na América Central, Panamá, Costa Rica, São Salvador, Honduras, Nicarágua, os países africanos, ao todo 12 países que Lula levou bilhões e mais bilhões em reais. Se esse dinheiro fosse gasto aqui no Brasil, como estaria o Brasil? Estaria um país muito bonito, talvez incluído entre os 7 ou 8 países de primeiro mundo, né? E o PT nunca mais iria sair do poder, mas foi tudo ao contrário do que o senhor Lula falava antes de chegar ao poder. E lembre-se que esse ano é o ano do abraço dos políticos, né? Os políticos andar nos lugares pobres, abraçando criança, abraçando vocês, e vocês vão abraçar eles. Não caia nessa, pessoal. Eu tenho vídeos aí no YouTube mostrando a cara dos políticos que votaram para absolver Michel Temer, que votaram para absolver Dilma, para tirar Dilma para que ela não fosse impeachmentada, entendeu? Então, em nenhum desses aí eu creio. Em nenhum desses aí. O Fernando Henrique Cardoso, o seu PSDB em peso, o PMDB em peso, está aí, pessoal. Vocês não caiam nessa mais de votar nesse pessoal. Então é isso aí que eu queria falar com vocês, pessoal. Muito obrigado. Mas assista o vídeo, tá? Que eu vou colocar o outro vídeo de Lula afirmando que foi de Cuba que ele recebeu a maior ajuda, o apoio da maior ajuda. Nem foi de Venezuela, que Venezuela era como se fosse uma Cuba. Era unha e carne. Quer dizer, a unha agarrada na onde? Na carne do dedo, né? E o Hugo Chávez da Venezuela, que morreu e hoje está nas mãos do governo Maduro, que é a mesma coisa, né? Está aí. Então, pessoal, é isso aí. Vamos aprender a votar. Nós estamos em ano eleitoral, em 2018. Vamos aprender a votar, pessoal. Muito obrigado. Vemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Antes que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar.